Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro promovido pela AMAC e pela Escola de Negócio. Hoje teremos uma palestra sobre o tema essencial para a vida e para o trabalho, inteligência emocional e as relações interpessoais, como lidar melhor com nossas emoções e melhorar a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas. Para conduzir esse momento, contamos com o Dr. Edival Jacinto, administrador de empresas, especialista em psicanálise e educação, pesquisador e palestrante em comportamento humano e inteligência emocional, além de diretor da Escola de Negócios de Brasília. Dr. Edival, seja bem-vindo, a palavra é sua. Oi, Adeline, boa noite a todos. É um privilégio poder estar nessa sala com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer enormemente ao senhor Roman, que nos acolheu muitíssimo bem, desde o primeiro momento que a gente fez o contato com ele. Ele foi muito simpático e acolhedor, e isso é importante para a gente criar relações saudáveis e ter uma relação de contrapartida importante na vida. Então, professor Roman, eu falo professor porque eu trabalho na área de educação, então, para mim, todo mundo é professor. Então, eu quero assim, externar a minha gratidão por o senhor nos acolher aqui no grupo da AMAC, e nos proporcionar esse momento de diálogo, de conversa aberta, tranquila, franca, né, propositiva, acima de tudo, para a gente estabelecer algumas diretrizes nas relações pessoais. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de prestar aqui uma homenagem, na certeza de que tudo vai ficar bem, ao Rodrigo, esse adolescente que foi severamente agredido por uma pessoa aqui em Brasília, está em estado de recuperação e nós queremos nos solidarizar com ele e com toda a família, com toda a sociedade de Águas Claras. Fica aqui, então, o registro da nossa solidariedade. E, nesse momento, eu gostaria de dedicar um minuto de silêncio em, em, em razão do quadro dele e que toda a família receba esse gesto nosso de carinho e de atenção. Muito bem. Quero agradecer a presença de amigos, nossa presente nesse encontro aqui, a Rosiane, que é de Alexânia, a professora Núbia, que é da Secretaria de Educação, a Rubi, uma amiga nossa, e estou muito grato pela presença de vocês aqui. Vocês sabem que vocês fazem parte da história da nossa relação profissional e de amizade também, né? Mas muito bem, quando eu procurei o senhor Roman para a gente criar essa oportunidade de diálogo foi com a intenção de trazer uma reflexão acerca da relação humana. Eu já há muito tempo já venho preocupando com isso, e a gente vem observando que as relações humanas elas estão perdendo um pouco do seu sentido prático existencial e o que a gente tem visto ultimamente é um descompasso entre aquilo que nós desejamos como pessoa e aquilo que nós oferecemos, de fato, na prática, com essas pessoas com as quais nós nos relacionamos. Eu gosto de pensar na vida como oportunidades. Eu já tenho 70 anos e a gente certamente já caminhou muito por aí, já passou por muitas etapas da vida e muitas crises que a gente pôde observar em toda essa existência, em toda essa caminhada que a gente vem na existência humana. Então, existem algumas crises que são muito pontuais, crises conjunturais, que a gente pode entender que sejam alguma coisa muito pontual numa área da sociedade, num determinado momento histórico, e mais que isso passa, dependendo de como se mobiliza a sociedade, todos aqueles que estão envolvidos nesse momento,
essa crise conjuntural ela é capaz de se dissolver sem trazer grandes consequências para as pessoas que se envolvem, que estão envolvidas nesse processo, né? A crise conjuntural, portanto, ela é mais leve, ela não é suave, mas ela é mais leve, é mais fácil da gente trabalhar, de encontrar mecanismos de solução e de mobilização da sociedade nesse sentido. Por outro lado, existem as crises estruturais. Essas crises estruturais que nós enfrentamos nos últimos 30 anos e por mais recente agora a crise da pandemia que nós passamos por ela trouxe uma desestabilização em todos os setores da sociedade. E não foi uma coisa só de Brasília, de Goiás, de Brasil, de América do Sul, foi uma coisa que atingiu o globo inteiro, né? Toda a nossa estrutura mundial. Todos os países passaram a enfrentar essa crise, desestruturando os pilares da sociedade. E alguns setores da sociedade foram mais atingidos. E isso tem a ver com a qualidade de vida que nós estamos vivendo hoje. A economia foi atingida brutalmente, nós tivemos que mudar o nosso modus operandi de trabalhar, de relacionar com a nossa área produtiva, vamos assim dizer, né? As pessoas passaram a ser mais competitivas umas com as outras, e aí, em alguns casos, até de uma forma predatória, né? A gente tem que sobreviver, a sobrevivência acima de tudo, e então essa crise estrutural da pandemia trouxe consequências nocivas para todos nós, né? E uma dessas crises que ela trouxe, que era uma das consequências muito graves, foi a questão da relação das pessoas. A questão de como nós vamos trabalhar as nossas relações a partir do novo modelo relacional. Por quê? Porque a internet e toda essa tecnologia modificou sintomaticamente os processos não apenas produtivos, de trabalho, do labor, mas também das relações. E isso implicou, de fato, numa relação diferenciada, que nós podemos pensar dessa forma, né? Primeiramente, dentro da família, e depois no núcleo maior da sociedade. Então, isso foi ganhando contornos mais complexos que a gente pode entender como mecanismos naturais de ajuste numa sociedade em transição. Ou seja, nós estamos em transição. E nós precisamos, então, aprender como é que nós vamos conduzir a nossa vida, as nossas relações no momento de transição. Com isso, o que eu quero dizer? Nós adquirimos alguns processos de mecanismos de defesa nas nossas relações e isso contribuiu seguramente para a mudança de comportamento do ser humano. Onde é que a gente enxerga isso? Como é que a gente enxerga isso? Enxerga entendendo o grande problema da indiferença que as pessoas têm e da intolerância que as pessoas têm hoje umas com as outras. Nós chegamos num nível tão grande de intolerância que isso traz um resultado extremamente negativo para as nossas vidas e para a saúde mental de todos nós que habitamos uma coletividade, uma comunidade, como nós estamos aqui em Águas Claras. Aqui nós temos muitos problemas também de convivência pacífica e resulta, de fato, numa sociedade mais bélica, uma sociedade mais reativa das pessoas umas com as outras. E isso me faz pensar em duas coisas: aquilo que tem preço, aquilo que tem valor. O preço a gente adquire de produto, mas valor a gente pensa no ser humano. Para você criar um produto, para consumi-lo, você precisa
compor aquele produto com vários componentes. E cada componente que você agrega a um produto tem um preço. Então, você tem um preço final. Eu quero comprar um carro. O carro tem um valor estimado, porque foi considerado os itens para compor aquele preço total. Então, quando eu falo de preço, eu estou falando de objeto, estou falando de consumo, mas quando eu falo de valor, eu falo de pessoas. E pessoas também são construídas dentro de um sistema de valor agregado. E onde eu começo a ter valor como ser humano? Na família. A família é o locus primeiro, onde a gente vai encontrar os elementos mais constitutivos para a formação da identidade do ser humano. E aqui entra um fato muito importante, porque nos últimos anos, nos últimos 30 anos, nós vamos pensar dessa forma, o ser humano mudou a sua forma de enxergar o próprio ser humano. Então, nós perdemos referenciais importantes do respeito, da consideração, da educação, do berço e assim por diante, e aquilo que muitas vezes foi constituído de uma forma valorosa dentro da família, a sociedade, quando acolhe esse indivíduo, essa sociedade tem uma forma de burlar os valores que a família constituiu naquele indivíduo. Então, é como se fosse uma briga. A gente cria os filhos e a sociedade tenta modificá-los. Isso é uma realidade. Então, o valor do ser humano hoje está praticamente assim, elevado a uma categoria de menor importância. Então, as pessoas, na verdade, elas perderam valor, elas perderam significado para as outras. Eu fico pensando, essa semana a gente viu aí inúmeros vídeos de assassinatos, de pai matando filho, de filho matando pai, irmão contra irmão. É uma questão que parece que não tem controle, não tem uma certa, digamos assim, uma administração das relações. Por quê? Porque parece que a gente perdeu o valor. Então a gente olha para o outro, não se vê no outro. Isso traz uma consequência extremamente negativa, nociva para as relações. Então, o que que nós temos hoje? Que sociedade que nós temos hoje que mereça um ponto de reflexão do tipo onde nós estamos, como é que nós estamos vivendo, que nível de relação nós estamos vivendo, que tipo de ação e de reação eu estou ofertando para o meu par, para o meu parceiro, para o meu companheiro, para o meu colega de trabalho, para o meu aluno, para o meu professor e assim por diante. Onde nós vamos chegar se nós não tivermos uma mudança de entendimento? E eu sempre digo, para mudar comportamento, nós precisamos mudar o entendimento. E se eu não mudar o entendimento através de uma reflexão muito mais segura e uma reflexão extremamente positiva e racional, nós vamos continuar nessa vida, levando a vida do jeito que nós estamos vivendo e os resultados cada vez piores. Nós podemos pegar as estatísticas muito recentes, nós vamos encontrar os grandes conflitos da sociedade. E na gênese de conflito, o que que nos leva a conflitar tanto com as pessoas? Por que que a gente tem todo esse arsenal de reatividade com as pessoas? Por que que a gente entra em conflito? A ideia básica que eu venho tentando pregar em todos os lugares e discutir é que melhor do que resolver conflito é não criar o conflito. Eu acho que aqui está um ponto de partida para a reflexão. Por que que a gente conflita tanto com as pessoas, se são pessoas que a gente, teoricamente, quer bem, estão próximas de nós, a gente trabalha todo dia, toda hora, e se relaciona com a família e tudo mais, com amigos, mas a gente não consegue ter uma relação perene, suave, tranquila, harmoniosa. Por quê? Porque a gente não consegue gerenciar as diferenças. Então, aqui vai um ponto de reflexão. Por que que a gente conflita tanto nas nossas relações? É porque a gente é diferente? Não, não é porque a gente é diferente. É porque a gente não consegue
gerenciar as nossas emoções. Esse é o ponto mais importante que a gente trabalha com a inteligência emocional. Então, qual é a grande contribuição da inteligência emocional para o ser humano de agora? A gente vive sempre de momentos, a gente vive sempre de fases na vida. Agora nós estamos vivendo o boom da internet, o boom da tecnologia, mas em nível de comportamento, nós estamos discutindo a neurociências e estamos discutindo as inteligências emocionais. Nunca se falou tanto em inteligência emocional como no tempo de agora que nós estamos vivendo. Mas o que isso pode impactar na nossa vida pessoal e na nossa vida com as pessoas? Em que sentido a inteligência emocional pode contribuir para a melhora das nossas relações? Então, é um ponto de partida para uma reflexão. Então, reflexão é aquilo que eu chego num determinado momento e falo, poxa, isso não está bem, não está legal, eu preciso mudar. E se você mudar, as pessoas também mudam junto com você. Então, nós somos agentes, nós que estamos aqui adultos, talvez uns mais do que outros, na experiência de vida, não na maturidade existencial, nós somos responsáveis em muito pelo status quo que nós estamos vivendo. Mas, professor Edivaldo, por que isso? É porque nós temos uma certa prerrogativa de entender o ser humano. Por quê? Porque nós já vivemos muito, muito mais do que essas crianças. E me preocupa a educação desses jovens, dessas crianças, a partir de pessoas que não têm inteligência emocional. Me preocupa. Me preocupa a criança, uma infante, dentro de uma escola onde os colegas estão o tempo todo discutindo, brigando, sem esse filtro de que a criança ela nos vê como um grande espelho. E eu tenho dito que a melhor educação que nós podemos apresentar não é com as grandes teorias de aprendizagem, é com o nosso modelo, é com o nosso exemplo de vida. Esse é o grande legado que nós vamos deixar. Legado não é aquilo que eu deixo para os outros. Legado é aquilo que eu deixo nos outros. É bom a gente pensar sobre isso. Legado é o que eu deixo nas pessoas, é aquilo que eu construí dentro delas, para que elas possam, de fato, contribuir para um mundo melhor. E eu me valho aqui de uma conversa que uma vez nós tivemos com Rubem Alves, grande amigo nosso, e ele dizia, Edivaldo, a minha grande preocupação na vida é não ter criado discípulos. Eu disse, mas como, Rubem? Você é um grande educador, você foi um grande influenciador de gerações, um grande escritor, você escreveu coisas maravilhosas. Eu disse, pois é, mas eu não criei discípulos. Discípulo é aquilo que reproduz na íntegra aquilo que a gente cria, aquilo que a gente acredita. Então, o educador precisa criar discípulos, mas discípulos segundo aquilo que nós mais defendemos, aquilo que nós acreditamos que seja uma vida de integralidade nas relações, uma vida que deixe um legado no outro, para que ele possa também contribuir para novas gerações. Então, existe um estudo aqui, amigos, que fala sobre essa geração que nós estamos perdendo. Nós estamos com uma geração perdida, e essa geração de adolescentes que está chegando agora. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo traduzir para eles, na prática, aquilo que nós dizemos nas teorias. Isso é muito grave. Então, as crianças hoje, elas deveriam estar aprendendo conosco como, em dois aspectos importantes, de forma como nós agimos e a forma como nós reagimos. Nós só temos esses dois momentos para ofertar nas nossas relações, as nossas ações e as nossas reações. Isso aí é fundamental para que a gente construa relações mais suaves, mais perenes, né? Então, eu tenho pensado muito de que maneira nós que somos adultos, nós podemos contribuir
ainda no nosso tempo, no hoje, no agora, para que a gente tenha uma sociedade melhor, uma sociedade mais equilibrada emocionalmente. Porque não tem coisa pior do que a gente não estar bem de saúde mental. Não é verdade? O que vocês acham? Não tem coisa pior do que a gente trabalhar o dia inteiro e chegar em casa, trazer todo esse arsenal que a gente viveu na rua e a gente vai reproduzir isso com certeza. De uma certa forma, em alguma maneira, em algum momento, é provável que a gente vá reagir com pessoas que não têm nada a ver com aquilo que nós vivemos naquele dia, mas vai repercutir na nossa relação naquele momento. E eu falo assim, melhor do que você criar, resolver conflito, é não criar, é ser inteligente. É por isso que a inteligência emocional, ela vem trazer um arcabouço importante para a gente entender. Primeiro, o grande pilar da inteligência emocional é reconhecer as nossas próprias emoções, o autoconhecimento. Trazer isso para dentro, fazer uma reflexão de quem eu sou e de como eu estou. Autoconhecimento, em síntese, é um dos pilares da inteligência emocional criada por Goleman, que vai me fazer reencontrar comigo mesmo. E quando isso ocorre, é impossível que eu não consiga identificar dentro de mim alguns aspectos negativos que fazem mal para mim primeiro e que fazem mal para o outro. O grande problema é que, quando há um conflito, eu nunca reconheço em mim a gênese, eu vou encontrar no outro. E o outro faz a mesma coisa. Então, nós estamos guerreando por coisas iguais, coisas semelhantes, e não chegamos em um consenso satisfatório. Por quê? Porque a gente não consegue entender e reconhecer em nós as nossas próprias emoções. Então, o fato do autoconhecimento vai trazer certamente o reconhecimento das nossas emoções. Em segundo ponto, o segundo pilar da, da inteligência emocional, o primeiro é reconhecer, o segundo é controlar as nossas emoções. Aqui é um grande problema. Por quê? Porque a gente se acostumou em todo o tempo a reagir de acordo com aquilo que a gente tem por dentro e que não consegue neutralizar no momento da gênese do conflito. Vocês estão me entendendo? Então, eu estou dizendo que é preciso ter essa capacidade de reconhecer as nossas emoções e, ao mesmo tempo, controlar essas emoções. Isso não é fácil. É fácil controlar a emoção? Depende, né, professora? Depende. Depende se eu sou competente para isso. Porque a maioria das pessoas não consegue gerenciar suas emoções. Basta você sair à rua, você vai encontrar. É alguém querendo passar na sua frente, é alguém querendo tirar o melhor de você, e assim por diante. É o tempo inteiro a gente lidando contra o negativo. Então, se eu for, de fato, reagir como eu sou provocado, eu vou ter um adoecimento mental absurdo todo dia. E vamos combinar, não tem nada pior do que ir para a noite, resmungando, remoendo aquelas coisas. Ah, se eu pudesse fazer isso, eu fazia. Se eu encontrar essa pessoa de novo, ela vai ver comigo. E a gente fica criando, hipoteticamente, alguns argumentos para enfrentar essa pessoa quando ela já não está nem aí mais para a gente. Então, esse aspecto de controlar as emoções, ela é de grande importância para que a gente mantenha uma coisa que nós chamamos dentro da inteligência emocional, é a homeostase, é o equilíbrio interior. É muito importante a gente pensar como é que eu vou reagir a determinada provocação sem que isso atinja o meu equilíbrio emocional. Eu não estou dizendo aqui para que a gente fique um banana. Ah, não, agora pode fazer tudo que ele não vai responder nada, ele vai aceitar tudo. Não, não é isso. A gente tem que ter habilidade para saber tratar contra
o contraditório. É a professora Rosiane, que precisa ter habilidade emocional para não aceitar a provocação do aluno, não aceitar a provocação da colega, não aceitar a provocação da diretora, não aceitar, principalmente, a provocação dos pais, que chegam, às vezes, nas escolas com superpoderes, dono de toda a razão, e a gente precisa saber reconhecer a nossa emoção, controlar as nossas emoções e trabalhar o terceiro pilar da emoção, da inteligência emocional, que é a empatia. Olha como é que é um encadeamento de ações e de entendimento que vão me ajudar seguramente a me tornar melhor. Reconhecer as minhas emoções. Olha, eu não posso me submeter a isso porque eu sei quem eu sou. Então, esse eu sei quem eu sou está dizendo, olha, cuidado, porque tem área da sua vida, se você não cuidar dela, ela vai te derrubar. Ela vai levar para um conflito. Ela vai estabelecer uma relação predatória, prejudicial e assim por diante. Então, a gente sabendo reconhecer onde a gente não é bom é fundamental, entende? Então, o terceiro pilar da inteligência emocional é a empatia. Então, eu preciso ter uma pessoa empática. Quando eu falo, então, de, de empatia, eu estou querendo dizer que mudar o conceito um pouco da empatia. Quando eu falo em empatia, eu não falo apenas no conceito clássico dela, que é me colocar no lugar do outro. Esse é o contexto, esse é o conceito básico da empatia. Quando eu falo em empatia, eu que trabalho nessa área, eu falo da capacidade que a gente tem de se colocar ao lado do outro e não no lugar do outro. Essa aí é uma mudança comportamental, é uma mudança conceitual. E para eu, como eu disse no início, para eu mudar procedimento, eu preciso mudar entendimento. Então, é importante eu me colocar no lugar do outro? Sim, eu preciso entender as emoções dele também. Eu preciso compreender como é que ele age e como é que ele reage. Se eu conseguir isso, as nossas relações vão ser melhores. Mas mais do que isso, eu preciso dar o exemplo. E empatia é muito diferente de simpatia. Então, a empatia não é apenas me colocar ao lado do outro, mas não é só me colocar no lugar do outro, é, acima de tudo, me colocar ao lado do outro. Com isso, eu consigo trazer essa pessoa que às vezes era estranha, nociva, prejudicial, predatória, eu consigo trazê-la para perto de mim e consigo fazer com que ela me ouça também. E aí entra uma habilidade da inteligência emocional que é saber comunicar. Muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas a nossa fala ela é tão provocativa quanto aquilo que ele trouxe de negativo para a gente. Então tem um ditado que diz, olha, eu gosto de falar a verdade dói. Mas a verdade pode ser dita e pode não doer. Vocês concordam? Depende de como eu digo a verdade para as pessoas. Porque eu posso dizer a verdade para elas, mas posso estar ofendendo. E aí não trouxe resultado nenhum. Empatia é a gente compreender o outro na sua totalidade, trazê-lo para perto de nós com toda a sua negatividade, os seus problemas que ele está trazendo para nós. Isso vale muito para a relação familiar e para a relação escolar, dentro da escola. Eu costumo dizer que a gente tem muito da afetuosidade. Afetuosidade é quando eu me dirijo às pessoas e levo palavras afetuosas para ela. Mas isso não resolve. A afetividade está muito vinculada com a empatia. Então, pessoas empáticas são pessoas afetivas. Guardem isso. A empatia é um desenvolvimento da afetividade. E a afetividade só existe
E a empatia só existe quando há um conteúdo relacional, onde eu posso provar isso para as pessoas. Então, quem tem inteligência emocional sabe acolher o contraditório. Ela está hábil para entender o outro que está chegando com todas as suas queixas, seus problemas e a sua agressividade. E aqui vai um outro conceito, e eu acho importante a gente pensar, que é sobre agressividade e ofensividade. A agressividade é uma defesa, a ofensividade é um ataque. Olha como é que isso diferencia, né, professora Marília, né? Marilena. Marilena. Olha como é que isso diferencia. Quando eu sou agressivo, eu estou na defesa dos meus direitos. Eu não posso sair da minha agressividade positiva para a ofensividade. Então, quando eu estou sendo agressivo, eu estou na defesa dos meus direitos, mas eu não posso ser ofensivo, porque aí muda. Então, a ofensividade ela tem o caráter de prejudicar, de derrubar o outro, de detonar com o outro, entende? De fazer com que o outro perca o chão. A agressividade não. É um direito positivo que eu exerço de ser bom para mim e de modificar o quadro que eu esteja vivendo, mas sem ofender o outro. Então, a empatia, em síntese, é essa capacidade que nós temos de acolher o outro com todas as suas variáveis e nos tornar uma proposta, uma resposta para ele de forma absolutamente produtiva. O grande problema é que nós, muitas vezes, somos mais simpáticos do que empáticos. E a simpatia, às vezes, é uma virtude, mas ela não é uma característica de resolução de problemas. Eu posso ser simpático, rindo para as pessoas, brincando com elas, mas a hora que eu preciso de ser empático, eu não sou. Eu não consigo enxergar essa virtude dentro de mim. Isso é desenvolvido, mas eu preciso entender isso. Eu preciso tomar conhecimento, tomar ciência da empatia. Se isso fosse verdade, se essa empatia fosse se colocar no lugar do outro, o mundo estava resolvido, porque, não, eu sinto muito, realmente você está sofrendo muito, a situação sua é complicada, eu sei como é que é. Isso resolve? Não resolve. Resolve eu sei o que você está sofrendo, eu sei a sua dor, o seu problema, a sua dificuldade, então vem para cá, vamos caminhar juntos. Isso é empatia. Isso é um modelo de gerenciamento de crise, de soluções para momentos que a gente esteja vivendo de conflitividade. O que diferencia a afetuosidade da afetividade? Diferencia que enquanto um está na fala, a outra está na ação. Não há afetividade sem conteúdo relacional. A afetuosidade, sim, eu posso falar palavras bonitas, mas posso ir embora e deixar o outro sofrendo. Do tipo, olha, você está com algum problema? Tudo bem, mas olha, você vai vencer. Você é forte, você é competente. Se você se esforçar, se você tiver um pouco mais de ação, de energia, você vai vencer, tá bom? E se você precisar, conte comigo. É assim que a gente faz, a maioria das vezes. A gente é afetuoso, mas não é afetivo. A afetividade e a empatia exige efetividade, exige resultado. Por isso que nós estamos vivendo numa sociedade absolutamente individualista. É tudo para mim, é tudo para o meu eu, é tudo que eu consigo trazer para cá, tudo melhor para mim, eu não cedo nada, eu não colaboro com nada, se quiser é assim, se não quiser também é assim. Nós estamos vivendo num mundo do individualismo, um mundo do egocentrismo. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos dar um foco diferenciado, né, nos conceitos que nós temos e que nem sempre a gente consegue colocar em prática. Então, o primeiro pilar da inteligência emocional que nós vamos finalizar daqui um pouco é reconhecer
as nossas emoções. Eu preciso reconhecer as minhas emoções positivas e as minhas emoções negativas. O segundo é controlar as minhas emoções para que eu possa controlar também, eu não diria controlar as emoções dos outros, mas eu diria que se eu controlo as minhas emoções, eu consigo gerenciar a minha relação com os outros. Eu posso entrar numa situação adversa, mas não preciso sair mal dela e nem tornar o outro pior. Se eu conseguir controlar as minhas emoções. Então, a gente erra muito mais quando a gente reage do que quando a gente age, porque a gente não consegue controlar as nossas emoções. Isso é fundamental. A empatia é um pilar importantíssimo. E, por último, a comunicação não violenta dentro das nossas relações. E eu fico pensando como é que nós podemos criar nas pessoas um interesse pela inteligência emocional que seja extremamente produtivo, que seja extremamente saudável para elas, para que elas também vivam isso com as outras pessoas. Então, eu estou falando aqui dentro do aspecto relacional. A inteligência emocional tem a ver com o aspecto relacional. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com bens, com conquistas, ela tem a ver com qualidade relacional. E eu já quero deixar aqui uma frase que eu criei, que essa frase ela tem impactado pessoas. Então eu digo que quem tem inteligência emocional dialoga. Quem não tem, duela. Essa frase ela é importante. A gente passar a pensar sobre isso. Quem tem inteligência emocional, dialoga. Quem não tem, duela. Eu tenho certeza que vocês não tinham ouvido essa frase ainda. Se ouviu foi porque ela saiu por aí, mas eu a criei exatamente em função dessa observação das nossas relações. Quem tem inteligência emocional é capaz de gerar saúde emocional para você e para o outro. Então, quem tem saúde emocional sabe se comunicar. Comunicar é uma arte. Falar é uma arte. Responder a uma pergunta é uma arte. Perguntar para as pessoas é uma arte. Então, a gente precisa saber tudo isso para que a gente saiba conduzir as nossas relações. O mundo já está tão ruim, está tão mal. As pessoas estão tão egocêntricas, tão para si mesmas, né? Se a gente não tiver um certo controle, e isso depende da gente, não depende do outro. E é claro, para a gente chegar nesse patamar de usar a inteligência emocional a nosso favor, eu preciso perder um pouquinho da minha postura narcísica. Entende isso? Claro que sim. Eu preciso perder um pouco disso, preciso abrir mão do meu narcisismo onipotente. Tudo eu sei, tudo eu posso, tudo é comigo, eu não divido nada com ninguém, não tem mediação de ninguém, então eu preciso perder um pouco desse narcisismo onipotente. Preciso compartilhar um pouco da minha natureza egóica, positiva. É aquilo que Freud fala. Eu preciso ter um centro organizacional para dentro, de forma que eu consiga produzir as minhas relações melhores. E se eu perguntar aqui, você já teve dificuldade de relacionar com alguma pessoa? Você disse, com certeza, todos nós já tivemos. Mas se aquele fato histórico, aquele ato histórico que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás, se fosse hoje, eu tenho certeza absoluta que o resultado seria outro. Porque você já viveu mais, você já tem mais capacidade de pensar para reagir. E é isso que nós precisamos incorporar dentro da nossa existencialidade. Nessa vida tão modernidade, pós-modernidade, onde as relações são muito líquidas, são muito efêmeras. Hoje a gente não se constrói relações duradouras, mas apenas relações de interesse, de momento. É aquilo que o Marco Antônio, imperador romano, disse há alguns séculos atrás, que a amizade só existe entre os bons.
entre os maus, a cumplicidade. Então, nós precisamos entender conceitos para que nós possamos crescer para nós mesmos. E quando você cresce, entendam isso, quando você cresce, você aparece. É notório. As pessoas vão perceber uma mudança comportamental. Ai, o que que aconteceu que você está assim agora, amiga, ou amigo, né? Minha colega e tal. O que que aconteceu? Você hoje está mais calma, está mais tranquila, você não está tão respondona mais, você pensa antes de agir. O que que aconteceu? Aconteceu uma reflexão para dentro. A inteligência emocional me possui. Então, eu sou capaz de agir de uma maneira muito mais saudável com as pessoas. Então, a comunicação não violenta é um dos pilares também importantíssimos na relação com as pessoas. Como é que nós estamos vivendo hoje? Então, eu fico vendo, vamos pegar o caso aqui do Rodrigo. Me permita voltar ao caso do Rodrigo, que foi espancado esses dias, como centenas de outros anônimos que nem chega para nós aqui. Com a questão, por exemplo, do feminicídio. Como isso está explodido no nosso país. A incapacidade de enxergar o outro, de dar o valor, porque parece que só tem preço, não tem valor. Agora entenda a questão do valor. Nós perdemos valor para as pessoas que estão próximas de nós. Então, tanto faz maltratar, bater, xingar, não tem valor nenhum mesmo. É como se estivesse fazendo com qualquer objeto, com qualquer outra coisa que não tem sentido. Até mesmo os nossos pets hoje estão protegidos, não é verdade? Tem leis para eles, a gente não pode maltratar os nossos pets. Agora, maltratar o nosso semelhante é uma coisa fora do controle, fora do normal. Então, nós precisamos, nesse tempo de agora, estabelecer, de fato, alguns critérios para a nossa vida pessoal. Como é que eu quero viver bem numa sociedade predatória, consumista, uma sociedade que só quer tirar o melhor de mim e não quer dar o melhor para mim? Como é que eu vou viver nesse tempo agora? É uma reflexão que nós precisamos fazer para dentro. Então, esse aspecto da inteligência emocional, ela vai trazer elementos constitutivos de mudança de entendimento, para que eu possa mudar a minha forma de agir com as pessoas. Então, quem tem inteligência emocional, dialoga. Isso é primordial na inteligência emocional. O diálogo, ele é o quê? Ele é extremamente propositivo. Ele é positivo. O diálogo, em todo momento, em toda situação, em toda circunstância, ele é convergente. No diálogo, nós vamos tratar de situações contraditórias, pontos de vista diferentes, ideias diferentes, pensamentos diferentes, mas nós vamos chegar num consenso. Por quê? Porque é um diálogo. O diálogo propõe entendimento de ideias, o direito de falar, o direito de ouvir. Isso é fundamental. Imagina se a gente não entender dessa forma, tudo vira o conflito. Então, como eu falava no início, o conflito não é porque nós somos diferentes. O conflito é que eu não consigo controlar as minhas emoções. Isso é um pilar da inteligência emocional. Eu não consigo controlar. Quando eu dei conta de mim, eu já tinha falado. É instintivo. A coisa flui assim, porque está muito dentro de nós. Eu falei. Depois eu me arrependi. Mas se arrependeu, mas criou um problema com o outro. Uma dificuldade relacional. E às vezes é muito mais difícil você pedir perdão para as pessoas, pedir desculpas, porque entra o lado narcísico das pessoas. Eu não vou fazer isso. Se quiser, ele que me procure. Então, o diálogo ele é propositivo, ele é convergente, ele é produtivo, ele traz as pessoas para perto de nós e a gente vai para uma reunião, discute, resolve e vai embora rindo, olhando um para o outro, batendo nas costinhas do outro e está tudo bem, foi tudo bem. Quem não tem essa capacidade vai para o duelo. E é isso que nós estamos enxergando hoje na sociedade. É a briga, é a disputa, é quem é maior, quem é mais poderoso para vencer, para
para conquistar o troféu, entende? E às vezes nós estamos colocando uma carga na nossa juventude maior do que é necessário. Nós estamos colocando dentro deles o sentimento da emulação, da disputa. Você tem que vencer, você tem que ser o maior. E os coaches que nós temos por aí estão estimulando muito esse sistema da disputa. Você tem que ser maior do que o outro, você tem que ser melhor, você tem que vencer, você nasceu para ser vencedor. Tudo bem, nós precisamos vencer, nós precisamos conquistar, mas eu não preciso destituir o outro, eu não preciso é, é, vencer o outro de forma ilegal. Eu preciso vencer pela minha competência, pela minha habilidade, que isso eu adquiro no dia a dia. Então, nós precisamos ensinar as nossas crianças a competirem, sim, mas com lealdade, com amizade, com sinceridade, com gentileza, com ternura. Porque, do contrário, nós vamos encontrar uma sociedade bélica, que briga por qualquer coisa, que disputa por qualquer coisa, que está batendo no outro. É assim que a gente vê no trânsito, pessoas que não têm a menor competência de controlar suas emoções, por qualquer coisa eles estão brigando, estão xingando, estão fazendo ameaça e matando as pessoas. Esse é um grande problema que a gente encontra, porque as pessoas não conseguem controlar as suas emoções. Então, eu trouxe esse tema para a gente pensar um pouco sobre ele, porque ele é importante para nos trazer um equilíbrio, uma homeostase das nossas relações e, acima de tudo, consigo mesmo. Fazer com que você se torne uma pessoa mais afetuosa, mais afetiva, mais empática, mais produtiva, mais amorosa, mais solícita, mais disponível, sem perder a sua essência, sem perder as suas características pessoais. Então, eu fico vendo aqui na nossa cidade a luta de algumas pessoas por tornar Águas Claras uma cidade melhor, mais acolhedora, e não é fácil, porque as pessoas estão vivendo os seus climas existenciais, independente da, das virtudes que deviam nortear a nossa vida, da bondade, do valor, da sinceridade, da amizade, do respeito, da consideração. Tudo isso compõe o nosso valor diante da sociedade. Isso foi tirado. Você tem que vencer, você tem que romper, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não leva desaforo para casa e assim por diante. Então, nós estamos vivendo um bom tempo de mudança. A pós-modernidade nos trouxe um grande desafio. É um tempo de disrupção. Nós estamos perdendo o elo com uma geração antiga, e eu falo de estrutura familiar, de estrutura relacional, de estrutura da educação, da estrutura política, da estrutura econômica, de todos os setores. Nós temos que reaprender a viver, mas sem perder o norte de quem nós somos diante dessa realidade. Então, foi pensando nisso que eu propus ao senhor Roman conversar um pouco sobre essa possibilidade de estar pensando a inteligência emocional como um grande aliado nosso hoje para a gente viver melhor, ter saúde emocional, ter saúde relacional, para que a gente consiga ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais sóbria, uma vida mais justa, uma vida mais suave, mais serena, né? Levantar bem, trabalhar bem, relacionar com as pessoas, fazer o nosso trabalho, chegar ao fim do dia, estarmos bem e fazer essa reconstrução para dentro de nós mesmos. E aí é importante que a gente seja honesto conosco mesmo. Esses 4 pilares, a alta consciência, a regulamentação, a autorregulamentação, a empatia e a comunicação a relação social. Como é que eu desenvolvo isso com as pessoas? Então, é basicamente isso que eu queria trazer para uma reflexão. E eu me coloco agora à disposição se alguém quiser fazer uma pergunta, quiser fazer uma colocação, quiser trazer uma contribuição. Nós temos aí uns 10 minutos para que a gente possa receber essa contribuição de vocês também. Quem quiser pode abrir seu microfone e colaborar conosco nesse momento.
Vamos lá. O que que você pensa acerca disso? Como é que isso impacta a sua vida, na sua relação? Se isso de fato tem sentido para você? Como é que você enxerga isso? Eu gostaria de falar, professor, trabalhei 27 anos na área de saúde mental com crianças, adolescentes e inclusive com pessoas, né, em sistema prisional e uma das coisas que a gente sempre defendeu foi para desenvolver a inteligência emocional justamente são as atividades culturais, né? Que elas ajudam a dar mais leveza à vida das pessoas e viver emoções positivas, né? E principalmente o humor. Eu fundei uma organização no Brasil que é um braço de uma organização internacional que se chama IPA, International Play Association. No Brasil, ela se chama IPA Brasil, Associação Brasileira pelo Direito de Brincar e a Cultura. Então, a gente trabalha com todas as faixas etárias, inclusive com os idosos. E uma das coisas que a gente percebe que facilita muito tanto a expressão das emoções, as pessoas expressarem suas emoções, como trabalhar as relações sociais, é o humor. Então, quando a pessoa desenvolve atividades lúdicas, seja adulto, seja criança, e ligadas à cultura, elas conseguem desenvolver esse lado leve da vida, né? E também desenvolver o próprio humor. As pessoas que têm bom humor, elas conseguem enxergar nas piores situações um lado engraçado, um lado que pitoresco, e aí isso ameniza a raiva, ameniza o ódio, a violência e tudo isso, né? Então eu acho que a gente também promover quem trabalha com educação, com crianças, é promover situações em que elas possam desenvolver esse lado do humor, da alegria, do brincar, da leveza. Isso ajuda muito, né, na questão das emoções. A arte, a música, a dança. Então, eu acho que é isso que está faltando um pouco de movimento mais, porque o cérebro tem os dois hemisférios, né, o lado esquerdo e o direito. As emoções estão basicamente no lado direito. E o controle das emoções estão aqui no lobo frontal. Então, a pessoa que desenvolve esse tipo de atividade mais suave, mais cultural, mais lúdica, com um pouco de alegria, eu chamo de pílulas de alegria. Eu trabalhei com crianças muito vulneráveis, de periferia, de pais sofriam violência, de abandonadas, todo tipo, né? Então, a gente percebe que as pílulas de alegria que a gente pode proporcionar diariamente com doses homeopáticas, elas podem ajudar as pessoas a desenvolver emoções positivas e a mudar a visão de mundo. Então, eu acho que é interessante. Eu uso bastante a teoria do Goleman quando eu faço palestra. Há pouco tempo eu fiz para alunos da escola SPM de São Paulo, e eu falei sobre o projeto de vida, sobre descoberta do significado, e eu usei os pilares da inteligência emocional, porque são jovens que vão trabalhar com comunicação. Então, eles ficaram assim, eu perguntei, por exemplo, quem conhece empatia? Era uma plateia de quase 100 jovens, só um levantou a mão e sabia o que era empatia. Eu falei, gente, vocês vão trabalhar com comunicação. Como é que vocês vão desenvolver comunicação, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? Trabalha comunicação. Eu falei, como é que vocês vão desenvolver comunicação se vocês não sabem o que é empatia? O que é conversar com o outro, entender o outro, né? Que mensagem, como é que vocês vão fazer? Quando vocês forem elaborar uma matéria de comunicação, e se for para a população de rua, vocês sabem se comunicar com uma pessoa que mora na rua? Eles disseram não, porque a maioria é todo classe alta, né, que frequenta uma escola de alto nível.
Então, eu acho que é isso que a escola tem que oferecer, mais vivências, porque ainda se fica muito na teoria, muito agora na tecnologia, né? Cada vez mais com inteligência, mas e a vivência, né? E atividades descontraídas, culturais, lúdicas, estão acontecendo? Dificilmente, né? Então, eu acho que fica aqui, para quem trabalha com educação, uma sugestão de fortalecer mais essa área que dá leveza e que desenvolve as emoções positivas, né? Então, desculpe, falei demais, mas eu trabalho muito sobre isso, né? Que é o pessoal, imagina, trabalhava com mulheres do presídio feminino do Carandiru. O pessoal falou: o que que você vai fazer lá? Não, elas vão ter que trabalhar as emoções, porque elas estão presas porque elas não são monstros, elas têm um lado de positivo. Vamos tentar desenvolver, né? E a gente conseguiu, a gente fabricava brinquedos de pano para crianças com deficiência. E antes a gente trabalhou muito com ele. Então, a gente percebeu a mudança de atitude, diminuiu a agressividade entre elas, aumentou a colaboração, aumentou. Então, é muito importante, e as escolas estão se esquecendo disso, né? E eu acho que é bom a gente lembrar que precisamos fomentar essa área das coisas, não tá obscuro, tá sombrio. Então, a gente dá pílulas de alegria diárias, eu acho que funciona também. Que coisa boa. Prazer enorme ouvir a senhora. Foi profundamente positivo e, ao mesmo tempo, prazeroso ouvi-la com toda a sua Ah, experiência. E isso vem também ao encontro daquilo que é o pilar da empatia. Sem isso, nada sim, do que a senhora colocou aí aconteceria, não é verdade? É isso que verdade. precisa desenvolver. E aqui nós temos duas professoras também conosco aqui hoje. Eu gostaria de ouvi-las. Esse recado foi muito para vocês também, professora Rosiane, professora Núbia, caso vocês queiram colaborar. Pode abrir o microfone aí. Esse é um recado para a escola. E a gente tem essa preocupação, sim, professora, é, com os pequenos, porque é muita atividade acadêmica para eles, muito conteúdo, né? E às vezes até fora da fase mesmo, a gente vê isso hoje, e o tempo todo, né? É muito material, muita aula e tal. E esse lado que a senhora muitíssimo bem colocou, que é um lado vital para a estimulação, ele não é tão considerado nas escolas, né? Professora Rosa, você quer falar? Consegui abrir aqui o microfone. Bem Ótimo. colocada aí a fala da professora, gratidão aí pela contribuição. Hoje em dia, né, a gente que está à frente da educação, a gente também tem que procurar o bem-estar. E a atividade física traz esse bem-estar, né? Libera endorfina, então faz toda a diferença no nosso corpo. E para a gente estar passando isso, se você não tiver isso, como que você vai passar? Né? Então, nós que estamos à frente tem que buscar praticar uma atividade física, procurar ver leveza na vida para estar passando isso para as crianças. E se você não tiver o autoconhecimento também, como o professor falou, não souber lidar com as suas próprias emoções, como você vai passar isso para uma criança, né? E hoje em dia, querendo ou não, tem profissionais que estão adoecidos, que estão à frente, mas não tem essa gestão emocional, né? Saber lidar com o outro, receber o outro como um todo, não reagir tanto. Se você se perceber no mundo, saber das suas emoções, o que você tem dentro de você, se você tiver esse autoconhecimento, você vai saber o que é do outro, o que é seu. Você não vai entrar na reação. Não vai entrar no julgamento sabendo que o outro está em um nível de consciência diferente. Isso é saber acolher. E para saber acolher, você tem que ter esse autoconhecimento também. Saber o que é seu e saber o que é do outro.
e voltar a buscar ter essa gentileza, porque é a gentileza, né? Isso é do ser humano. Muitas vezes isso foi se perdendo ao longo do tempo. Então, nós que estamos à frente, se a gente não buscar esse autoconhecimento, gerir as nossas emoções, a gente não vai saber lidar com o outro, não vai saber fazer esse acolhimento, fazer essa diferenciação, o que é meu, o que é do outro. Como que eu posso reagir aqui? Como eu posso olhar essa situação como um todo, para poder saber acolher o outro. Então, a gente não adianta querer ensinar o que a gente ainda não tem, não sabe como lidar. Se não sabe lidar com as próprias emoções e querer passar isso para o outro, sem estar ciente do que você sente, né? De como você pode agir diferente em cada situação. Eu, há algum tempo atrás, eu fiz um projeto, né, para falar sobre saúde mental na escola, e eu estava passando por um período que não era tão bom, digamos assim. E aí eu percebi que eu tinha que trabalhar isso em mim primeiro. Né? Eu falei assim, eu tenho que aprender a gerir as minhas emoções. Como que eu vou trabalhar isso? Então, assim, na época era pesado para mim. O projeto não fluiu porque era pesado. Eu não tinha essa gestão emocional. E hoje em dia as pessoas me veem diferente, como o professor falou. Eu falei assim, mas isso é algo que eu construí. Eu tive que buscar primeiro. E muitas vezes a gente, né, às vezes a gente vivencia tantas coisas pesadas na vida que a gente traz da infância, e aí se você não mudar a sua percepção, muitas vezes você não buscar esse entendimento emocional, por que eu me sinto assim, você não vai saber acolher o outro. Então, assim, é uma questão de autoconhecer e de buscar também, para a gente poder passar isso para o outro também. Obrigado, professora. Ótimo te ouvir, com toda a sua bagagem, experiência de vida, sua competência também de verbalizar. Parabéns, tá? Tem mais alguém que quer contribuir conosco aqui? Nós estamos encerrando. Não sei se o professor Román está aí ainda. Olá, professor. Meu nome é Ítalo. Está me ouvindo? Oi, Me Ítalo. ouve? Bem-vindo. Que bom. Eu quero primeiro agradecer ao Romã, porque ele já me chamou a atenção para não chamar de seu Romã, mas ao Romã por ter me convidado para esse evento. Estou muito satisfeito e aqui é para agradecer. Eu percebi na sua oratória que o senhor citou essa relação líquida e isso me fez lembrar de Bauman, que parece que é um profeta para os dias atuais. E o senhor traz para nós essa relação, essa compreensão de que, poxa, eu posso fazer algo, mas eu não posso ser tão líquido com relação a isso. Ou seja, eu posso me adaptar e posso ter empatia, posso compreender, mas não preciso ser um banana, não preciso ser permissivo a tudo. Então, eu quero lhe agradecer a essa questão e a sua frase, ela me tocou profundamente, que é quando não há inteligência emocional, não há o diálogo, né? Há o duelo. Eu achei essa frase espetacular. Muito obrigado. E o senhor me tocou profundamente com essa frase, porque isso mostra para nós o quanto que a nossa vaidade, sobretudo quando a gente tem alguma formação, ela fala tão alto e a gente coloca o título na frente, a gente coloca a nossa razão na frente, e às vezes a gente esquece de ter essa empatia para que com o outro mesmo, às vezes o outro não tem essa formação e a gente fala tão difícil, que ao invés de abrir portas e construir pontes, a gente fecha portas e destrói as conexões. Muito, muito obrigado. Oi, Ítalo. Sou eu quem agradece a tua participação e ter ficado até o final. Isso é nobre. Isso mostra o quanto que tem pessoas vinculadas a uma mudança de vida e olhar para si. Então, eu fico muito feliz de ter a tua participação aqui conosco e dizer que nós precisamos de pessoas assim, que pensam dessa forma, porque é um caminho, é uma construção. E a gente precisa ter, de fato, esse comprometimento com a saúde nossa, com a saúde das pessoas, e isso faz parte da nossa competência relacional. Eu fico muito feliz e te agradeço enormemente, porque você também foi muito generoso nas palavras, você foi muito sábio também, e isso faz parte certamente da tua formação
e da maneira como você enxerga a vida. Muito obrigado, um grande abraço. Professor Romano. Você está sem áudio. Obrigado, senhor Romano. Nós estamos aqui e eu quero crer que esse foi o primeiro de outros momentos que virão. Quero me colocar à sua disposição da comunidade aqui, da professora Mariluz. Então, nós estamos encerrando. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco e deixar um grande abraço. E a gente se encontra aí certamente e vamos dar sequência a essa vida que é um grande desafio para nós. Grande abraço a todos. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite, obrigado.